Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Nós vamos pedir, como sempre, que o Espírito Santo de Deus esteja nos dirigindo em mais esta aula, que a gente possa aprender e pôr em prática tudo aquilo que o Senhor tem para nós e que temos aprendido do Senhor. Nesta aula de hoje, eu gostaria de comentar aqui uma passagem que está na primeira carta do apóstolo João. Essa primeira carta, João escreve como objetivo. São vários objetivos que tem na carta. Ele fala do amor, ele fala dos falsos mestres, ele fala de vários assuntos um pouco misturados. João não faz uma sequência de assuntos, mas ele vai misturando os assuntos e assim vai direcionando segundo a necessidade da igreja. E por conta disso nós temos aqui algumas coisas que talvez, se forem mal entendidas, pode trazer uma confusão e pode trazer até heresias para dentro da igreja, assim como toda a palavra de Deus mal entendida, mal interpretada, pode trazer heresias, pode trazer confusões. E o nosso Deus não é um Deus de confusão, né? Ele é um Deus de paz. Então, o texto que nós vamos ler hoje está na primeira carta de João, no capítulo 2, e no versículo 27. Capítulo 2, versículo 27, onde o apóstolo João diz o seguinte: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas, como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele, como ele os ensinou. Muito bem. O grande erro de muitas pessoas ao interpretar a palavra de Deus é pegarem versículos isolados do seu contexto, como nós já falamos bastante aqui, né? E assim formarem uma doutrina separada, de um versículo separado do seu contexto imediato, separado do próprio texto, separado do livro, separado do Citizen Levin, como nós já falamos, daquilo que estava acontecendo na época. E dessa forma as pessoas tendem a, às vezes, olhar com a sua cosmovisão o que estão vendo no mundo atual e tentar interpretar algo da Bíblia como se fosse, como se aquilo que estivesse acontecendo hoje estava acontecendo naquele tempo. A Bíblia é atual, logicamente que ela, por ser palavra de Deus, ela é imutável, assim como Deus é imutável. Mas nós homens somos mutáveis e a nossa história muda. E é por isso que nós devemos aprender do que João está falando aqui, para não confundirmos os tempos e achar que o que João estava falando ali, para aquelas pessoas, pode ser interpretado talvez em um ambiente que nós vivemos, da maneira como nós olhamos aquele ambiente. Então o que acontece? Muitas pessoas pegando esse versículo isolado, quando João diz, quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e vocês não precisam que alguém vos ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, ela os ensina acerca de todas as coisas. Há uma certa linha de pensamento que, pegando esse versículo aqui, diz o seguinte: nós não precisamos de ensinamento de homens. Nós não precisamos que nenhum ser humano nos ensine, porque eu tenho o Espírito Santo, eu recebi o Espírito Santo, e João está dizendo que a unção que está em vocês vos ensina todas as coisas. Então por que eu vou precisar de alguém que me ensine? Eu mesmo posso ler a palavra de Deus e pregar ela e entender a palavra de Deus, sem o auxílio de ninguém, sem ninguém precisar me ensinar. É isso que muitas pessoas entendem por este texto, né? Mas nós vamos ver aqui que João não está falando disso, né? No contexto imediato, no versículo 26, ele escreve assim: escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Então por que João estava escrevendo estas coisas todas aqui? Nós vamos ver no capítulo inteiro que ele vai estar falando dos anticristos, né? Daquelas pessoas que negam que Jesus veio em carne. Portanto, eles seriam os anticristos. Há duas formas de anticristo. Os anticristos, esses que negam a encarnação de Cristo, que Cristo veio em carne. E o anticristo,
no final dos tempos, que irá fazer a mesma coisa, porém com a perseguição a Israel, com a perseguição àqueles que ficarem e tudo mais. Então, o que acontece? Estes anticristos que negavam que Cristo havia vindo em carne são justamente aquelas pessoas que vieram para a igreja, que João vai dizer aqui que saíram do nosso meio, porque não eram dos nossos, porque se fosse dos nossos não teria saído do nosso meio. Nós podemos, depois vocês podem ler todo o capítulo inteiro, todo o contexto inteiro do que João está falando. E esta linha de pensamento eram filósofos gnósticos que vieram para dentro da igreja e depois de estarem dentro da igreja tentavam adaptar a doutrina cristã ao gnosticismo. E uma das grandes fundamentos do gnosticismo é que toda matéria é má. Então, sendo toda matéria má, eles dizem que o mundo foi criado por um anjo, né? Há uma sequência de vários anjos. Deus criou o primeiro anjo, que foi criando o segundo, até chegar um que criou o universo. E esse universo é ruim, esse universo é mau. Então toda matéria é ruim, toda matéria é má. Sendo assim, o mundo é mau e o homem é mau. O corpo, que é matéria, é mau. Então o homem tem que procurar se livrar do corpo. E assim, se livrando do corpo, ele estaria eternamente com Deus. Isso a pessoa adquiria ou através da gnose, gnose significa conhecimento, ou através do suicídio. Então eles negavam a matéria. Sendo Jesus Deus, para eles Jesus não poderia ter encarnado, porque a matéria é ruim. Então eles negavam que Cristo veio em carne. E é para eles que João está falando. João está alertando a igreja contra este tipo de heresia, esse tipo de mestres que haviam vindo da filosofia grega, estavam dentro da igreja e depois saíram e tentavam influenciar aqueles que estavam dentro da igreja com a doutrina de que a matéria é má. E então não há, Cristo não veio em carne e não há ressurreição da carne, porque para eles o corpo é a prisão da alma. Sendo o corpo a prisão da alma, então você tem que se desfazer dele e procurar sair dele o mais rápido possível. Então para eles Cristo não poderia ter vindo em carne. Ele sendo Deus não iria habitar numa matéria má, que é totalmente contra a doutrina da igreja, né? Então João escreve aos irmãos que eles não deveriam ir atrás desses mestres. O apóstolo Paulo, lá na carta aos Colossenses, vai dizer das vãs filosofias que se introduziram dentro da igreja, né? Também o apóstolo fala que nos últimos tempos os homens se acercariam de mestres para que pudessem estar tendo o aval para viver segundo o seu próprio prazer, sobre a seu bel prazer, né? Então, desses mestres que se introduziram na igreja, é que João está falando. Vocês não precisam deles, porque a unção que está em vocês, ou seja, a unção do Espírito Santo que está em vocês, ela vos ensina todas as coisas. Mas ela ensina como? Né? E aqui entra o ponto. Como o Espírito Santo nos ensina? Nós podemos pegar, por um exemplo, o apóstolo Paulo, que era um homem criado aos pés de Gamaliel, era fariseu, filho de fariseus, um homem muito sábio. E quando teve um encontro com Cristo, ele foi para o deserto da Arábia e lá ficou. E ele recebeu o Evangelho de Cristo. Então, às vezes as pessoas pensam, poxa, como o apóstolo Paulo recebeu diretamente de Deus, eu também posso receber diretamente de Deus. E posso, assim, estar ensinando, estar falando, não precisa que ninguém me ensine, não precisa de homem, não precisa de ser humano para me ensinar. Isso é contra a doutrina bíblica. Quem recebeu essa revelação direta foi o apóstolo Paulo, e a igreja está comparando, fazendo uma analogia a um edifício. A igreja é edificada, ela foi lançada os alicerces na rocha que é Cristo. Os alicerces é a doutrina dos apóstolos, e em cima deste alicerce é que a igreja é construída. Por isso que Paulo fala que ele não iria lançar fundamento onde já tivesse outro fundamento, outro apóstolo já tivesse lançado.
Então, Jesus esteve com os 12 e tudo mais e ensinou. Então as pessoas pensam, poxa, eu tenho a unção de Deus, eu não preciso que ninguém me ensine. Eu mesmo vou buscar e o Espírito Santo vai me ensinar todas as coisas. Claro, o Espírito Santo nos conduz e nos ensina, mas como? Através de homens que Deus põe na igreja. Veja bem, o próprio apóstolo Paulo foi levado a quem depois que ele ficou cego? Ele foi levado, Deus falou com Ananias para ir lá na casa dele, ou seja, Deus mandou um homem para ir lá e batizar ele, não é? Depois, Cornélio, centurião, também, né? Quando o Cornélio estava orando, apareceu-lhe um anjo. E o anjo mandou buscar quem? Um homem para pregar o evangelho. Ou seja, Pedro, o apóstolo, né? O anjo poderia muito bem, segundo o pensamento dessas pessoas, chegar lá e ensinar a pregar o evangelho e dizer para Cornélio o que ele tinha que fazer. Mas Deus decidiu usar os homens para falar com homens e para direcionar e para ensinar os homens, né? Outro exemplo também, o eunuco, quando estava indo lá para adorar em Jerusalém, estava voltando, né? Estava lendo o livro de Isaías e não entendia. Quem foi enviado para ele? Filipe também, um homem, foi enviado para ele para explicar o que ele estava lendo e batizá-lo. Depois, nós vemos em várias ocasiões, né, da palavra de Deus, sempre homens sendo usados para ensinar, porque o próprio Senhor assim decidiu. Santo Agostinho até escreve a respeito das pessoas que dizem, não, eu não vou aprender nada de homens e tal, eu não aprendo nada de seres humanos, mas de Deus. Ora, aquilo que nós vamos ler, Santo Agostinho diz, quando nós vamos ler as Escrituras, nós aprendemos a ler com quem? Com um professor que é um ser humano, né? Alguns podem dizer, mas há pessoas que pedem a Deus e miraculosamente aprendem a ler. Eles aprendem a ler numa língua que eles aprenderam de quem? Da mãe, que é um ser humano, do pai, que é um ser humano. Ou seja, Deus fala conosco, o ser humano, mas ele usa homens. Não dizendo que há às vezes que não há às vezes algo supernatural que Deus faz dependendo da necessidade e dependendo Deus querendo, se Deus quiser mostrar a sua glória de certa maneira, ele vai fazer. Mas o normal é Deus usar homens para ensinar homens. Nós aprendemos dos homens para nós próprios ensinarmos depois. Quando nós ouvimos o evangelho pela primeira vez e ouvimos e aprendemos de Jesus Cristo, quem pregou o evangelho para nós? Pastores ou homens de Deus que pregaram o evangelho para nós, pregadores, e nós ouvimos de quem? De homens, não é? Então é negar totalmente o dom que Deus dá aos homens de ensinar. E o porquê que nós precisamos aprender da palavra de Deus? Por que nós buscamos aprender o que a Bíblia diz? A Bíblia é a palavra de Deus. Nós temos o Espírito Santo e Deus usa os homens para nos ensinar através dela. Por quê? Claro, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, muitas coisas são muito claras, porque estão falando para nós de maneira que todos nós entendemos. Mas de repente, em muitas passagens acontece isso, como está acontecendo aqui, nós estamos lendo aqui em João, há um certo abismo de cultura que nós não entendemos. E é por isso que nós estudamos, é por isso que nós devemos estudar e buscar, para que a gente não faça confusão de achar que a época é a mesma e que nós podemos aplicar algo de uma época de 2000 anos atrás, não de doutrina, costumes de épocas, que Deus falou em um costume, não é? Deus falou dentro de uma sociedade, dentro de um costume, que dessa sociedade passou para nós a sua mensagem. Tudo aquilo inspirado por Deus. Mas algumas coisas nos escapam por quê? Porque nós não conhecemos a história daquele povo, o porquê daquele povo. Por um exemplo, quando Jesus fala da oferta Corban, né? Quando Jesus chega para eles e diz assim, olha, vocês passam por cima da lei por causa das vossas tradições, porque a lei diz.
honrarás o teu pai e a tua mãe. Mas vocês pegam aquilo que é devido a eles e dizem, é oferta corbã. E se assim vocês ficam desobrigados com os vossos pais. Quando nós vemos algo disso, nós dizemos, mas o que é oferta corbã? Aí nós temos que estudar para saber o que é. Não é? Porque não era algo que estava dentro, não está dentro do nosso costume a oferta corbã. Na nossa sociedade nós não vemos isso. E o que era isso, por exemplo? Era uma oferta que a pessoa colocava no templo e dizia, é de Deus e o que está no templo ninguém toca. E o porquê que Jesus faz a ligação entre honrar o pai e a mãe? Porque honrar o pai e a mãe não é simplesmente respeitá-lo, mas na época de Jesus não havia aposentadoria. Não havia, a pessoa pagava a sua aposentadoria ou fazia um plano e quando ficava velho ficava recebendo. Não. Quem cuidava dos pais eram os filhos. Então os pais não podiam mais trabalhar, quem honrava os pais, dando-lhes sustento e tudo, eram os filhos. E muitos dos fariseus, muitas das pessoas que eram muito gananciosos, pegavam esse dinheiro que era devido ao pai, colocavam no templo e dizia, é oferta corbã, ninguém pode tirar de lá e eu fico desobrigado de ter que sustentar os meus pais. Isso passava por cima da lei, que dizia honrar pai e mãe. Então, por exemplo, esta oferta corbã era um costume que ninguém conhecia. Se nós lermos sem procurar estudar o que estava acontecendo, pode sair daí várias interpretações que não são bíblicas e às vezes pode ficar sem entendimento. Então, entende como o que acontece quando dá esse abismo de cultura que nós não entendemos? É por isso que devemos estudar, é por isso que devemos buscar e estudar as Escrituras para podermos conhecer do que Deus está falando. E isso Deus faz através do quê? De homens. Então quando João fala quanto a vocês, a unção que vocês permanecem, não precisa que alguém vos ensine, ele está falando, não está falando de homens de Deus que são levantados por Deus para ensinar. Ele está falando dos mestres falsos que estavam se introduzindo dentro da igreja para assim passar ensinamentos falsos e serem mestres das pessoas. Então, até contra a palavra de Deus, quando nós dizemos, nós não precisamos de mestre, nós não precisamos estudar nada, porque o Espírito Santo está em nós. Isso é contra a doutrina cristã, é contra a palavra de Deus. E veja bem, o que diz aqui a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Veja bem, se nós dissermos lá que nós não precisamos de mestres, de professores cristãos que nos ensinem coisas que nós não sabemos, nós vamos entrar numa contradição no que diz a Bíblia, e a Bíblia não se contradiz. A Bíblia é a palavra de Deus, em Deus não há contradição. Ok? Então veja só, no capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, vamos começar aqui do versículo 7. Olha o que Paulo diz. E a cada um de nós foi concedida graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E aí no versículo 11, o apóstolo Paulo diz assim, e ele, ou seja, o Cristo, subiu aos céus, levou o cativo o cativeiro, e aí ele distribui dons aos homens. Ele mesmo, é o próprio Cristo quem dá esse dons aos homens. E aí ele diz assim, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então veja bem, se Cristo sobe aos céus, Cristo morre, sobe aos céus, desce
até o Hades, leva cativo o cativeiro e dá dons aos homens. Ele deu aos homens. Para quê? Para a edificação do corpo, para que todos nós alcancemos a maturidade e a perfeição, cheguemos à estatura de Cristo. Então, diz que ele deu a uns para apóstolos, outros ele deu para profetas, outros ele deu para evangelistas, outros ele deu para pastores e mestres. Então, por que ele daria pessoas para serem mestres, se não há necessidade de que nós aprendamos nada de homens, porque a unção que está em nós nos ensina todas as coisas. Veja, João está se dirigindo à igreja, a unção que está aqui conosco, em nós, no nosso meio, no meio de cristãos. Essa unção nos ensina todas as coisas, o Espírito Santo ensina através dos homens, através de pessoas. Assim como o Espírito Santo é dado pelo Pai através de Cristo, assim nós recebemos o ensinamento da Palavra de Deus pelo Espírito Santo através de homens que Deus escolhe para mestres. Então não há contradição nenhuma. Se nós não se fosse dos mestres que estão dentro da igreja, que Deus estaria falando, que o apóstolo João estivesse falando aqui, então haveria uma contradição com Paulo. Porque Paulo está dizendo que Cristo subiu ao céu e Deus deu alguns para mestres. Para quê? Para a edificação do corpo, para a edificação da igreja. Então, o Santo Agostinho diz que nós temos que deixar de lado o orgulho de achar que às vezes nós recebemos tudo de Deus e não precisamos de mais ninguém. O Espírito Santo está conosco, nós não precisamos aprender de ninguém, porque nós recebemos diretamente de Deus, do Espírito Santo, sem intervenção de homens. Isso é orgulho. Santo Agostinho coloca bem claro isso. Ele diz, olha, isso é um orgulho, nós temos que deixar isso de lado e buscar aprender na humildade, segundo o próprio apóstolo Paulo fala aqui, a graça que Deus deu a cada um. É Deus quem dá, é o próprio Cristo quem dá a uns para essas coisas. Somos nós que escolhemos ser pastores ou evangelistas ou mestres ou profetas ou apóstolos. É o próprio Cristo que deu à igreja, cada um para o seu próprio posto. E se ele deu, não é para a pessoa simplesmente ter um título, porque isso não é título, isso é uma função que a pessoa exerce dentro da igreja, para o crescimento e amadurecimento da igreja. Então que nós, como diz o apóstolo Paulo, submetei-vos uns aos outros, né? Considerai vós outros um superior ao outro. Por que Deus faz isso? Simplesmente para nós aprendermos primeiro a sermos humildes e buscar aprender com aqueles que sabem mais do que nós, para que possamos crescer todos juntos e nos prepararmos para a vinda do Cristo, nos prepararmos para viver com Cristo e procurar aprender com as pessoas que sabem mais, porque elas receberam de Deus aquilo, e assim nós também iremos crescer. Então, o que João está dizendo é contra os mestres falsos, os gnósticos que estavam lá, não contra os mestres da igreja, os quais Deus pôs lá para o propósito de ensinarem as pessoas a palavra de Deus ou aquilo que nós não sabemos, não é? Então, que nós possamos a cada dia estar nos humilhando, né? Estar buscando a humildade, estar buscando aprender com aqueles que podem nos ensinar, não com os mestres do mundo, mas com muita humildade e com muita gratidão a Deus por ter colocado homens em nossas vidas que possam nos ensinar, não é? Recebemos a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos vem toda essa história da igreja bonita de homens que deram a vida pela doutrina, e é baseado nessa doutrina dos apóstolos que pessoas vêm nos ensinar essa doutrina. Como nós vamos aprender a doutrina deles se ninguém nos ensinar, não é? Então o ministério de ensino na igreja é importantíssimo e o Espírito Santo está em nós, ele nos ensina todas as coisas e nos ensina através das pessoas, dos homens que Deus colocou para nos ensinar. O próprio Deus se fez homem, né, para falar com o homem. Deus escreve as escrituras na linguagem do homem, para que o homem entenda. Então, nós nos jactarmos e dizermos, eu não preciso de nenhum homem,
é simplesmente estar dizendo: Deus fez errado em ter posto esses homens na igreja, não é? E por que Jesus iria se fazer homem? E é perigoso, através disso, cair em um gnosticismo. Cairmos num gnosticismo e acharmos: nós temos uma revelação superior, nós temos um entendimento superior e não precisa de ninguém, não é? É uma linha muito fina para a gente poder entrar na heresia e cair no gnosticismo, ok? Então fica aí para nós essa meditação dessa passagem do apóstolo João. Espero que tenha esclarecido o que João queria dizer, que a unção que está em nós nos ensina todas as coisas. E se tiverem alguma dúvida, pode escrever no canal, né? E podem estar comentando também, ok? Que Deus abençoe a todos e só lhe dê glória.